Para você realizar uma mudança de carreira ou continuar crescendo na sua profissão, você precisa de 3 coisas. A primeira é um destino. O que você quer? Segundo, é um conjunto de tarefas que você precisa executar que vão levar você para esse destino que você quer. Quais são as coisas que você precisa aprender primeiro? Quais são os projetos que você precisa fazer? Quais são as coisas que você precisa aprender em segundo lugar? Tem que ser tarefas relevantes que te deixem mais próximo do seu objetivo final. E a terceira são ferramentas para você gerenciar o seu progresso. Será que você está no caminho certo? Quanto falta para chegar? E quando eu vou conseguir? Em ciência de dados é a mesma coisa. Primeiro, o destino é qual carreira você quer seguir. Você quer ser um cientista de dados, um analista de dados, um analista de BI, um engenheiro de machine learning, um engenheiro de analytics? Quais são as tarefas que você precisa executar para que você aprenda essa profissão? Você precisa aprender Python, depois machine learning, depois storytelling, depois Power BI. E terceiro, é o conjunto de ferramentas para você medir o seu progresso. Será que eu estou aprendendo o que é necessário? E quanto tempo falta para eu estar pronto para poder aplicar para as vagas e conseguir mudar de carreira? Nesse vídeo aqui eu vou ensinar para você o terceiro item, que é um conjunto de ferramentas para você medir o seu progresso. Se você ainda não tem um plano de estudo para esse ano, para você seguir e realmente se tornar preparado para mudar de carreira, dos dias 31 de janeiro ao dia 2 de fevereiro, eu vou fazer um evento aqui mesmo no canal do YouTube, onde eu vou passar para você quais são as oportunidades e os riscos da ciência de dados. Vou mostrar para você que, se caso fizer sentido, o que você tem que aprender, por onde você começa e quando você começa, onde você encontra bons conteúdos. Em terceiro, eu vou colocar tudo isso numa ordem cronológica, dividido mês a mês, para que você saiba exatamente o que você precisa estudar. E por fim, você vai pegar esse plano de estudo e o colocar em uma dessas ferramentas que eu vou apresentar nesse vídeo de agora. Então, se você tem interesse nisso, faça a sua inscrição, é gratuito e vai acontecer na semana que vem. O link está aqui na descrição, é só clicar, fazer o seu cadastro e se programar para me encontrar na próxima segunda-feira aqui mesmo no YouTube, ao vivo. Mas até lá, vamos passar pelas ferramentas para que você fique preparado para usar a sua ferramenta de gerenciamento de tarefas com o plano que eu vou te entregar. Se você gostou desse tema, se inscreve no canal, deixa seu like e bora ver quais são essas ferramentas. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Seja um Data Scientist. E nesse vídeo eu vou falar sobre as top 6 ferramentas de gerenciamento de tarefas que você pode usar para poder gerenciar os seus estudos. Um dos grandes problemas das ferramentas de gerenciamento de tempo é que elas são divididas em 2 partes. E as pessoas elas não entendem isso e acabam escolhendo a ferramenta errada para gerenciar as suas tarefas. E se você escolher a métrica errada para gerenciar o seu progresso, você vai ficar perdido ou você não vai ter a noção certa se você está no caminho certo e quanto tempo falta para você chegar, para você se sentir preparado para aplicar para as vagas. Então, uma vez que você entendeu a diferença primordial dessas ferramentas, aí eu vou mostrar o conjunto de 6 ferramentas, as características e as semelhanças e diferenças entre elas para que você faça uma boa escolha para gerenciar as suas tarefas. Então, a primeira coisa que as pessoas elas não entendem ao escolher uma ferramenta é que existem 2 tipos de ferramenta. As ferramentas de gerenciamento elas são divididas em gerenciamento de tarefas e gerenciamento de conhecimento. Dentro das empresas, isso foi um problema por muitos anos. Então, quando eu comecei minha carreira no mercado, nós tínhamos muitas ferramentas de gerenciamento de tarefas, que são aquelas ferramentas tradicionais que nós usamos no dia a dia de trabalho. Aquelas ferramentas que você tem todas as tarefas, você atribui essa tarefa para alguém fazer e coloca uma data para essa tarefa ser realizada. E as pessoas elas vão completando as tarefas, elas vão clicando em OK e assim elas entram em uma sequência de realização de tarefas e de atividades. Quando a ciência de dados ela começou a ficar muito mais presente dentro das empresas, essa profissão ela acabou trazendo um problema, na verdade um bom problema, que é o seguinte: o trabalho de um cientista de dados ele tem como resultado muitos insights, muitas análises que às vezes ela faz parte do patrimônio da empresa. Então a empresa ela detém todas aquelas análises feitas pelos cientistas de dados como se fosse realmente uma biblioteca de análises. E durante esse período que nós resolvemos esses problemas, geramos os insights, nós precisamos guardar essa informação em algum lugar. E essas ferramentas que são puramente gerenciamento de tarefas, elas não são capazes de guardar o conhecimento gerado pelo trabalho de um cientista de dados. A partir daí, as empresas começaram a adotar um novo tipo de ferramenta, que é uma ferramenta de gerenciamento de conhecimento, as famosas WICs. Então, dentro da empresa, nós usamos praticamente 2 ferramentas.
Uma de gerenciamento das atividades, que é o gerenciamento das tarefas, e o segundo, que é o gerenciamento de conhecimento. Todo o resultado do trabalho do cientista de dados, do analista de dados ou de qualquer profissional vai para dentro de uma wiki, onde nós organizamos o conhecimento em páginas e quando novas pessoas entram na empresa ou elas fazem as mesmas perguntas, você manda essa wiki para a pessoa e a pessoa ela pode pesquisar tudo que foi produzido de conhecimento e insights na empresa pelos cientistas de dados. Então as ferramentas elas se confundem. Você precisa aprender a separar as ferramentas que são de gerenciamento de tarefas e as ferramentas que são de gerenciamento de conhecimento. Para estudo de ciência de dados é importante que a ferramenta tenha essas duas coisas. Você precisa gerenciar as tarefas para você ter progressão nos seus estudos, então o que você precisa estudar agora, depois em segundo lugar, terceiro lugar, quarto lugar e assim por diante. E todo o resultado do seu estudo, que são as suas anotações, que são as suas referências, elas precisam ser guardadas em um lugar de fácil acesso, para que você rapidamente consiga acessar, recuperar aquele conhecimento e se lembrar daquilo que você aprendeu. Então, as ferramentas de gerenciamento de tarefas, são o que eu acabei de explicar, elas são focadas em gerenciar tarefas pelo status. Então, tarefas que precisam fazer, tarefas que estão sendo feitas, tarefas que estão em validação, dependem de outras pessoas, e tarefas que foram concluídas. E você consegue controlar o número de tarefas que estão em cada um desses status, por exemplo. Alguns exemplos dessas ferramentas, nós temos o Asana, nós temos a Monday.com, nós temos o Trello, nós temos o Gira, nós temos o Microsoft To Do. E depois as ferramentas do tipo de conhecimento, que são ferramentas onde você guarda o conhecimento como resultado de uma análise, por exemplo. Então elas são focadas em guardar o conhecimento e os resultados de algumas análises. Ferramentas que são mais comuns para esse tipo de gerenciamento é, por exemplo, o Confluence, muito utilizado dentro das empresas, ela pertence à empresa chamada Atlassian. O Google Docs, muito usado para estudos, já usei muito Google Docs para fazer anotações dos meus estudos. Folha de papel, que é o mais clássico, acho que desde a escola nós usamos o caderno para poder guardar o conhecimento que nós anotamos durante as aulas. Nós temos o Notion, que é um aplicativo mais recente. Nós temos o Google Keep, que é um aplicativo que guarda notas, não necessariamente conhecimento, mas são notas que você pode tomar ao longo do tempo. E também o Evernote, que guarda notebooks. Agora eu vou passar pelos top 6 ferramentas que eu já usei para mostrar para você um pouco a diferença entre uma e outra, e aí fica a seu critério escolher aquela que mais lhe agrada. Eu vou mostrar as diferenças e as semelhanças de cada uma delas, tá bom? Eu já usei todas essas aqui que eu listei para você, já usei mais do que isso aqui, mas eu trouxe aqui para o vídeo não ficar muito grande, somente as top 6, tá bom? Então, na minha opinião, a top 6 ferramenta é a folha de papel, para gerenciar conhecimento. Queira ou não, algumas pessoas preferem escrever ou fazer o download do seu conhecimento no papel. Isso é muito bom, porque a ação da escrita, né, você movimentar a mão e você precisar ler o que você está escrevendo, ele ajuda você a fixar o conhecimento. Então a folha de papel, não subestime a folha de papel. A folha de papel ela é muito importante como um recurso de aprendizado. Mas a folha de papel ela tem algumas desvantagens, né? A primeira desvantagem é que você não consegue levar a folha de papel em todo lugar que você vai. Então, se você está no supermercado, por exemplo, e você quer olhar o que você estudou, relembrar alguma coisa, não tem como você levar a folha de papel, o seu caderno. E é difícil também você acompanhar o histórico das atividades. Então, por exemplo, quando você precisa estudar várias atividades e você vai escrevendo tudo isso dentro do papel, então você vai escrevendo a atividade que você tem que fazer e num caderno, por exemplo, você vai fazendo suas anotações. Quando você termina a sua tarefa e você risca lá e dá um ok, é muito difícil você olhar o histórico, então é muito difícil você acompanhar o seu progresso nessa ferramenta que é o papel. Então o papel ela é muito boa para você conseguir trazer clareza para o teu conhecimento, fazendo os seus rascunhos, utilizar esse movimento manual e físico que a gente faz ao escrever para assimilar mais conhecimento. A folha de papel é muito boa para você fazer um rascunho e fazer um segundo entendimento do que você acabou de aprender, mas ela tem essas desvantagens. A top 5 ferramenta é o Trello. O Trello é uma ferramenta do tipo gerenciamento de tarefas, tá? Então ele é um aplicativo de gerenciamento de tarefas no formato de board, ou seja, no formato de quadro. Você coloca suas tarefas em formato de cards e você consegue mover esses cards dentro dos seus status. Quais são as vantagens do Trello? Você consegue organizar o status das tarefas por coluna. Então você tem uma coluna de tarefas to do, uma tarefas fazendo, uma tarefas feitas, outras tarefas em validação ou dependendo de outros.
né? Outras pessoas podem colaborar, então se você está estudando com outras pessoas, vocês podem trocar informação e conhecimento do que você está estudando. E ela é muito fácil e intuitiva também de usar essa ferramenta. Quais são as desvantagens? É difícil você armazenar e compartilhar conhecimento que é gerado no processo, ou seja, é difícil você fazer anotações das coisas que você aprende, porque você teria que criar uma tarefa, uma task, e lá você guarda o seu conhecimento, faz as suas anotações. Mas daqui 2 anos, por exemplo, quando você quiser relembrar o que você estudou há 2 anos atrás, fica muito difícil você encontrar as tarefas, ou pelo menos eu acho difícil você encontrar quais são as tarefas que eu guardei aquela informação que eu preciso lembrar. Então, o Trello, ele tem essas vantagens e desvantagens. Aí eu trouxe aqui um pouquinho do Trello que eu usei muito no passado, tá? Esse board aqui é um board muito antigo. Então eu tinha um board chamado Ciência de Dados, aí eu tinha um backlog, que era tudo que eu queria aprender. Depois eu tinha uma coluna de to-do, que eram coisas que era para eu fazer durante aquela semana. Eu tinha uma tarefa de doing, que eram as tarefas que eu estava fazendo. Eu tinha a coluna de done, que são as tarefas que eu fiz, que eu tinha terminado. E aí é muito fácil você adicionar uma tarefa. Você clica aqui no cartão e você adiciona, por exemplo, estudar Machine Learning, por exemplo. E você clica aqui em adicionar cartão, você adiciona um cartão. Quando você edita ele, você pode colocar várias coisas, etiquetas ou membros, mover a capa, alterar a capa, mover, copiar, editar dados, arquivar e assim por diante, tá? Eu não vou ficar muito tempo nas ferramentas para o vídeo não ficar muito longo, tá? Mas depois eu aconselho você a entrar nessas ferramentas, assina a versão gratuita das ferramentas e faça o teste você mesmo. Veja se as ferramentas se adequam àquilo que você precisa, certo? A top 4 ferramenta é a Microsoft To Do. Então, o Microsoft To Do é uma ferramenta de gerenciamento de tarefas. Quais são as principais vantagens? As principais vantagens do Microsoft To Do é que você consegue organizar as tarefas por projetos. Então, você pode ter vários projetos e você tem as tarefas de cada um desses projetos e você vai pincelando as atividades de cada um desses projetos e colocando num lugar só, que é quando você reúne as tarefas de diferentes projetos em um único dia. Por exemplo, quando eu comecei o canal no YouTube, eu tinha os meus estudos, eu tinha o meu trabalho, eu tinha um canal no YouTube e aí eu tinha tarefas de cada um desses projetos. Quando eu ia, no começo da semana, quando eu ia preparar a minha semana, eu pegava as tarefas principais de cada um desses projetos e colocava isso ao longo da semana. Então eu conseguia saber qual tarefa eu estava executando, que era correspondente a qual projeto eu estava fazendo. Então eu conseguia dar movimento ou dar andamento em mais de um projeto, por exemplo. Então no Trello você consegue fazer isso se você criar colunas de projetos. Mas no Microsoft To Do você consegue reunir as atividades de diferentes projetos e colocar elas ao longo da semana. Qual que é a desvantagem do Microsoft To Do? É difícil você armazenar e compartilhar conhecimento gerado no processo, porque como você gerencia as tarefas, é muito difícil você fazer anotações do que você aprendeu nas tarefas e daqui a um tempo, quando você quiser recuperar essa informação, você encontrar ela, fica muito desorganizado se você tiver muitas tarefas para fazer no dia. Então eu tenho aqui uma outra... um aplicativo instalado nesse computador aqui do Microsoft To Do, onde eu separava. Então, por exemplo, eu tenho aqui Seja um Data Scientist, que é o canal do YouTube, tem aqui o pessoal, que são as minhas atividades, e algumas dependências aqui. Então, por exemplo, aqui em Data Science em produção, precisava gravar um vídeo de Random Forest, fazer um vídeo sobre aplicativo de tarefas. Depois, no blog, eu precisava escrever um artigo chamado Cursos Online Não Vão Te Tornar um Cientista de Dados, um projeto de Machine Learning Engineering, um artigo sobre estudos de classificação. Então, atividades físicas, ir à academia, estudos, as coisas que eu precisava estudar, ler o livro Ultra Learning, fazer o cross-channel de Market Spending, algumas coisas aqui. E aí, quando eu coloco as datas que eu vou terminar essas tarefas, eles ficam reunidos aqui no My Day. Então, aqui no My Day ficam todas as tarefas que eu tenho que fazer naquele dia. E aí, conforme eu vou colocando as datas, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, ele vai criando para mim todas as atividades que eu tenho que fazer dentro daquelas datas. Então, o Microsoft To Do eu usei por muito tempo, ele é muito, muito bom, tá? Bom, a terceira ferramenta, top 3, é o Asana. O Asana eu usei por muito tempo na minha antiga empresa. O Asana ele é um gerenciador de tarefas clássico, tá? Então, ele é um aplicativo de gerenciamento de tarefas em formato ou colunas ou de quadro, de boards. Quais são as vantagens? Você consegue organizar as tarefas por projeto, do mesmo jeito do Microsoft To Do. Você tem um ótimo sistema de subtarefas. Então, por exemplo, você tem uma tarefa principal que é estudar regressão linear. Depois, dentro de regressão linear, você precisa estudar, por exemplo, regressão linear simples, regressão linear múltipla, regressão linear polinomial,
você estuda você cria várias subtarefas de uma tarefa principal. E aí você vai completando as subtarefas e depois você completa a tarefa principal. Então ela é muito boa para gerenciar tarefas por causa dessa facilidade das subtarefas, tá? Você tem um inbox com todas as atividades, igual o Microsoft To Do. Então você consegue colocar as datas nas tarefas, nas subtarefas, depois organizar isso por dia para saber exatamente o que você precisa fazer. Quais são as desvantagens do Asana, que eu passei na pele isso aqui? É difícil você armazenar e compartilhar conhecimento gerado no processo. Então tudo que você aprende, as análises que você faz, fica tudo dentro de tarefas. Depois você tem que organizar essas tarefas dentro de um projeto, por exemplo. Então análise de ciência de dados. Conforme isso vai crescendo, vai ficando muito difícil você encontrar as tarefas que tenham os resultados da análise que você procura. Então o Asana era muito difícil gerenciar isso e a gente acabou indo para o Confluence, onde você tinha páginas wiki com determinados tópicos da empresa, onde tinha toda a informação e resultado de análise que os cientistas de dados e os analistas de dados faziam. Tá? A top segunda ferramenta é o Evernote. Também já usei o Evernote por muito tempo. Ele é um gerenciador de conhecimento, tá? Então ele é um aplicativo que ele gera o conhecimento. E como que ele faz isso? Você consegue criar notebooks, né, cadernos. Cada caderno tem um tema, igual na escola, um caderno de química, um de biologia, um de física. Dentro desses cadernos você consegue criar capítulos. Dentro desses capítulos você escreve o seu conhecimento, por exemplo. Então quais são as vantagens do Evernote? Você consegue organizar essas tarefas por notebooks. Você guarda anotações, análises, referências. Você pode compartilhar com outras pessoas em diferentes formatos. Pode exportar PDF, por exemplo, mandar um link. Ele é fácil de utilizar, a curva de aprendizado é bem baixa. Então é muito fácil você criar um notebook, criar os capítulos, as tarefas, escrever as coisas lá. E o aplicativo é muito bom também. Quais são as desvantagens? É difícil você manter o ritmo de estudo e controle das tarefas. Apesar do Evernote ser muito bom, ele não tem um sistema de gerenciamento de tarefas tão bom quanto o Asana, por exemplo. Então no Evernote você consegue controlar muito bem o teu conhecimento, então é como se fosse um caderno digital mesmo, você vai estar estudando, você consegue escrever suas anotações, os seus resumos e tudo mais, só que você não consegue controlar se você está no ritmo legal de estudo ou não, porque ele não tem as tarefas bem definidas ou as subtarefas criadas. Então você está estudando muito, às vezes fazendo várias anotações, mas você não sabe se você, dentro do seu plano de estudo, se você está no começo, se você está no meio, se você está na ponta, se você está no final. E nós, seres humanos, se você não conseguir ver o final, aonde você quer chegar e o quanto tempo falta, a gente acaba desanimando. Porque se você não tem essa visão do quanto falta, você não consegue ter motivação para continuar. Então você precisa ter um plano bem definido, bem estruturado, e você precisa monitorar o seu progresso dentro desse plano, sempre de olho no resultado final. Então quanto tempo falta para eu chegar? Quanto tempo falta para eu estar preparado? Quanto tempo falta para eu começar a aplicar para as vagas? Quanto de conhecimento eu preciso para passar nos processos seletivos? Então essa ideia do quanto falta, tanto em termos de conhecimento e em tempo, que é o que nos deixa mais motivado, porque quanto mais perto você está, mais fácil de você criar motivação para continuar. Então, o Evernote é muito bom, exceto por esse detalhe de você não conseguir gerenciar as tarefas muito bem. E o top 1 gerenciador de tarefas é o que vocês estão vendo aqui, que é o Notion, que é essa tela preta que você está vendo aqui é do próprio Notion. Então, o Notion ele é um gerenciamento de conhecimento e tarefas. Por que ele tem toda essa versatilidade? Porque ele funciona no sistema de páginas. Você pode criar várias páginas e cada página pode ser customizada da maneira que você quiser. Então você pode ter uma página para gerenciar conhecimento, uma página para gerenciar as tarefas, uma página para guardar suas referências. Você pode ter várias páginas de diferentes formatos. E o próprio Notion tem vários templates para você escolher aquele que você quer, mas tem muitos mesmos. E isso é uma desvantagem dele porque acaba te deixando com muitas opções para escolher. Então eu passei aqui no começo vários dias mesmo explorando, entendendo os templates, como é que funcionava, até que eu consegui pegar alguns, adaptar eles para que eu achava melhor e agora eu uso o Notion para gerenciar tudo, para gerenciar os projetos, para gerenciar conhecimento, para gerenciar as aulas, para gerenciar o canal do YouTube, para gerenciar tudo eu uso dentro do Notion, tá? Então quais são as vantagens do Notion? Você consegue organizar as tarefas por páginas, né, são as pages. Você cria qualquer objeto, como tabela, imagem, texto, título, você anexa qualquer coisa aqui, até áudio. Então você pode compartilhar com outras pessoas de diferentes formatos, você pode mandar um link, a pessoa acessar a web, você pode compartilhar via aplicativo, você pode fazer exportação em PDF.
O aplicativo ele funciona muito bem, um aplicativo muito bom, e a experiência de escrita ela é muito incrível, assim. Vocês testem não só o Notion, mas outras ferramentas, e vocês testem mesmo a experiência de escrever as coisas no Notion, é muito legal, tá? Quais são as desvantagens do Notion? A curva de aprendizado ela é um pouco alta, então tudo no Notion, para você criar as páginas, você cria via comando. Então, comando criar tabela, por exemplo, ou criar, anexar arquivo. Você acaba decorando, é muito fácil. Tem como você tem uma wiki, onde tem todos os comandos para você também, mas você leva um tempinho para entender como que ele funciona, para poder se organizar. Tá? Você precisa memorizar alguns comandos, que você acaba memorizando com a prática, né? Não precisa ficar decorando isso, mas com a prática, com o uso frequente, você acaba se acostumando. E você tem muitos templates que te deixam confuso, tá? Se eu não me engano, eu trouxe aqui, ó. Então, esse aqui é o Trello, tá? Então, essa é a cara do Asana. Vamos entrar aqui num projeto para você ver. Então, essa é a cara do Asana. Tem essa barra esquerda aqui e tem aqui os projetos. Vamos entrar nesse projeto High Stakes, por exemplo. Então, aqui são as tarefas. Pode separar elas por seções. Então, tem as tarefas da seção planejamento financeiro, de posts, de to-do, de próximo aprendizado. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui em em Deep Learning. Você clicar aqui em detalhes, você tem aqui a subtarefa. Então, ó, dá uma olhada no Deep Learning aqui, aprender mais profundamente Deep Learning. Então, quando eu estiver aprendendo essa tarefa, por exemplo, eu posso clicar aqui em Done quando ela estiver pronta. Obviamente, essa tarefa poderia estar mais bem descrita, né? Então, aprender Deep Learning. Qual é o projeto que eu vou resolver com Deep Learning? Quais são os tipos de modelos Deep Learning, por exemplo? Sempre aprendam com um contexto de projeto. Então, primeiro, qual é o problema que você está resolvendo? Depois, como que você utiliza Deep Learning para resolver esse problema? Então, você sempre tem que aprender a ferramenta, o método, o algoritmo dentro de um contexto de projeto. Fica mais fácil para você guardar o problema, fica mais fácil para você aprender a solução. Você já aprende isso contextualizado, sabe em qual contexto funciona, qual que não funciona. Então, fica muito mais fácil você aprender do que você pegar um livro de Deep Learning, olhar, ler as páginas, depois passar uma semana, você nem lembrar o que você leu daquele livro. Então, é muito melhor você aprender dentro de um contexto de projetos, tá? Então, esse aqui é o Asana. Esse aqui é o Evernote. Então, o Evernote tem toda a cara aqui de coisas recentes que eu abri. Quando você clica aqui em Notebooks, ó, você tem todos os notebooks. Então, tem, sei lá, projetos pessoais aqui. Aqui dentro tem vários, ó, são todas as coisas que eu gostaria de aprender. Então, por exemplo, você entra aqui, sei lá, em banco de dados. Aí, banco de dados tem aqui MySQL, Oracle, Postgres. Se você clicar aqui em MySQL, ele vai entrar dentro do notebook MySQL. E aqui tem algumas referências de coisas que eu fui encontrando que eu achei legal para me ajudar, por exemplo, a conectar com o R, a exportar a tabela em CSV, a mostrar o formato tabular, o resultado da query no terminal. Então, eu vou anotando as coisas aqui. Depois eu dito na busca a palavra MySQL, ele vai ranquear para mim, por exemplo, esse notebook. Então, fica muito fácil fazer as coisas por aqui. E por fim, nós temos o Notion. Então, o Notion ele tem essa cara aqui. Aqui, por exemplo, isso aqui é uma página. Então, é uma página onde eu guardo as referências de Machine Learning. Aqui, por exemplo, tem as minhas tarefas. Então, são coisas que eu tenho que estudar, por exemplo, nessa semana. Aqui são as áreas que essas tarefas são envolvidas e aqui são os tópicos. Então, por exemplo, eu posso clicar aqui em Open e escrever o problema de negócio que eu estou trabalhando, quais são as técnicas de Information Retrieval que eu vou testar dentro desse problema que eu estou trabalhando. Então, eu anoto todas as coisas aqui e aí eu vou criando todas as tarefas. Depois que eu estudo, ou enquanto eu estou estudando para resolver essa tarefa aqui, eu posso ir criando aqui, por exemplo, páginas onde eu vou guardando informações. Então, aqui eu tenho algumas referências de coisas que eu vou encontrando na internet e vou colocando aqui para poder estudar depois, que vão me ajudar a resolver os problemas. Então, por exemplo, função de ativação de redes neurais. Posso clicar aqui e aqui tem um artigo no Medium que fala muito bem sobre como que isso funciona. Então, eu vou lá e leio. Então, eu vou guardando as referências aqui, guardando os projetos, guardando as atividades, guardando tudo que vai me ajudar a resolver, criar uma solução para aquele projeto que eu estou trabalhando no momento. Seja um projeto de estudo ou um projeto, às vezes, do trabalho. Tá bom? Bom, então essas foram as top 6 ferramentas. Lembrando que a ferramenta ela é só um medidor para você medir o progresso de como estão os seus estudos e de quanto falta para você chegar. Se você não tiver essa referência do quanto falta ou quais conhecimentos você precisa, a chance de você desanimar é muito grande. Por isso que eu criei o evento da semana que vem chamado Profissão 10 2022, onde eu vou entregar para você esse cronograma de estudo. Eu vou entregar já no formato de uma dessas ferramentas aqui para você já ficar com tudo pronto
para começar ainda no final desse evento já começar. Então, se você não está inscrito ainda, se inscreve, porque eu vou compartilhar essas coisas somente com as pessoas que estão inscritas e também estão no grupo de WhatsApp do evento, tá bom? Muito obrigado por me assistir até aqui, até o próximo vídeo. Até lá!